Graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo número 1. Obrigado, reverendo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E nós vamos trazer uma reflexão, uma mensagem breve sobre o tema Busque a Deus em oração, baseado na história bem conhecida de Ana, e vamos aprender com o legado que esta mulher deixou, que o Senhor Espírito Santo fale ao nosso coração. 1, do 9 ao 18. 1 Samuel 1, do 9 ao 18. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, fez o que, irmãos? Orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela em que, irmãos? No orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho fazer o que, irmãos? Derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho o que, irmãos? Falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, todos juntos, e o seu semblante já não era triste. Amém. Pai, que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra à nossa vida, de acordo com os planos que o Senhor tem para cada um de nós, no aspecto individual e como igreja no aspecto coletivo. Supre, Senhor, as minhas fraquezas e debilidades através do poder do Espírito Santo e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Como já disse aqui previamente, esta leitura está dentro do contexto da história de Ana, uma história bem conhecida para o povo evangélico, o povo de Deus. Uma mulher que se intitula aqui como uma mulher tomada por angústia, por aflição, atribulada, uma mulher que tinha um sonho muito comum, até mesmo nos dias de hoje, mais dentro dos evangélicos do que para fora. Lá fora não são todas as mulheres que estão sonhando em ter filhos, não, porque tem uma visão deturpada do que é filho. Mas dentro da igreja de Cristo ainda existem mulheres que têm esse sonho de embalar um filho em seus braços, e este era o sonho de Ana. Mas Deus tinha um plano por trás desse sonho, porque se você perceber, algumas vezes Deus usou bebês, ou trouxe bebês para intervir na história humana, e o maior exemplo de todos, Jesus de Nazaré, o bebezinho que ficou lá na manjedoura, que nasceu e que veio para libertar o seu povo. Voltando para o Antigo Testamento, Moisés também, que foi colocado num rio, ainda bebezinho, mas aquele era o homem que viria a ser o libertador do povo de Deus,
que estava vivendo num contexto de escravidão. Agora, sem que Ana soubesse, Deus está traçando o seu plano para trazer mais um bebê. Ana queria um filho, mas como nós já sabemos, Deus fez mais do que ela imaginava, mais do que ela pedia, mais do que ela pensava, e deu um filho a ela que foi juiz, que foi sacerdote, um homem que foi profeta, um homem que trouxe o povo de Deus novamente para o relacionamento com Deus, uma vez que esse contexto aqui ainda está dentro do contexto dos juízes, onde cada um fazia o que queria, não tinha uma liderança firme do Senhor, mas esta mulher, diante de angústias, diante de aflições, diante de amarguras, diante de adversidades, embora ou não obstante, o povo de Deus estava ali mal liderado, sem uma liderança firme. Por exemplo, o sacerdote Eli, que está dentro do contexto aqui, ele não executou bem o seu trabalho de líder, ele não repreendeu os seus filhos que eram rebeldes, que estavam na contramão do que deveriam estar como servos de Deus. Então, estava sem liderança, Israel. Mas, não obstante a isso, Ana conhecia o Deus que muda histórias e o Deus que realiza sonhos. Ana enfrenta, por exemplo, a provocação de Penina, que dentro do contexto era uma segunda esposa de Eucana, marido de Ana, o que era uma prática reprovada por Deus, porque o modelo de Deus sempre foi a monogamia e nunca a bigamia ou a poligamia. E Eucana, talvez, tendo descoberto que Ana, como sua esposa, não lhe dava filhos, entrou em outro relacionamento, o que era tolerado naquela época pelas pessoas. Mas é importante a gente entender que para Deus o projeto do casamento é um homem e uma mulher. Amém? Porque às vezes, equivocadamente, alguns crentes dizem assim, mas no Antigo Testamento podia. Nunca pôde, diante de Deus. Algumas leis até permitiam isso, mas diante de Deus sempre foi reprovado. E Eucana então se envolve com outra mulher, e esta outra mulher dá muitos filhos a Eucana. Só que essa mulher, ela era uma mulher perversa, má, ruim, insensível, se chamava Penina. E ela então provocava muito a Ana, conforme versículo número 6 diz assim, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia agora Eucana de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra fazia o quê? A irritava, pelo que chorava e não comia. Ana teve que lidar com a provocação de Penina. Ana teve que lidar com a postura equivocada do seu marido Eucana. Veja no versículo 8, Eucana diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então eu não sei se ele tentou consolar de uma forma que não foi agradável, ou eu não sei se ele foi insensível. O que fica claro é que ele tomou uma postura equivocada. Ele poderia pensar assim, estamos juntos, vamos orar, Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer maravilhas, Deus tem o seu tempo certo, sim ou não? Mas ele foi para um outro lado, sou melhor do que 10 filhos. Ele se achou aquele marido, nota 10, só faltou ele cantar para ela, esse cara sou eu, aquela música de Roberto Carlos. Ana lidou com a provocação de Penina, Ana lidou com a postura equivocada do seu marido, e não obstante essas duas coisas, Ana lidou com o pensamento errado do seu líder espiritual, o sacerdote Eli. Veja aí no versículo 15, no versículo 14 diz, e lhe disse, no caso, Eli o sacerdote,
até quando estarás tu, o quê? Embriagada. Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher o quê? Atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, que é uma expressão que futuramente vai se tornar filha do maligno. Não tenhas a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha angústia e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Ana tinha uma angústia, tinha uma aflição, estava atribulada de alma. E o que é que nós podemos aprender com o legado que Ana deixou? Não obstante ser uma mulher pequenina, frágil, mas seu nome significava mulher cheia de graça, e a história dela revela de fato que ela foi uma mulher cheia de graça. A angústia de Ana se derivava de uma esterilidade e de um sonho que até então era frustrado. Ela queria ser mãe, mas talvez muitos que estejam aqui nessa noite estejam passando por um tempo de angústia, ou de aflição, ou de tribulação, por outro motivo, talvez o motivo até de um filho ou de uma filha que já nasceu, que já existe, que quando chegou você chorou, você consagrou a Deus, e quem sabe hoje esse filho ou essa filha tem sido motivo das suas lágrimas. Mas assim como Deus agiu na história de Ana em relação a um filho que nem existia, Deus continua agindo hoje também na vida dos filhos que existem. Portanto, o caminho que nós devemos seguir, seja qual for a razão da sua angústia, é uma dificuldade espiritual, você está se sentindo desanimado, enfraquecido, é uma dificuldade na sua vida financeira, pessoal, profissional, a coisa não vai, a coisa não deslancha, é uma confusão na família, seja qual for a razão da sua angústia, o caminho é nós imitarmos a Ana e trilharmos o caminho da oração. Por isso o nosso tema: busque a Deus em oração. É tribulação? É angústia? É aflição? Busque a Deus em oração, conforme Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E Ana viveu este versículo, Ana viveu esta promessa. Eu e você precisamos olhar as promessas de Deus com mais crença, com mais credibilidade, sem superficialidade, entendendo que o que Deus promete já é realidade, que nenhuma das suas promessas ficará sem cumprir, cairá por terra. Por isso eu e você precisamos nutrir o nosso coração, a nossa mente com a palavra de Deus, para que a nossa fé cresça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esta mulher, que era provocada, mal entendida, mal interpretada, não desanima, não desiste do seu sonho, mas por diversas vezes, desse pequeno trecho que nós lemos aqui do 9 ao 18, você percebe que Ana ora, que Ana busca o Senhor, que Ana vai a Deus com o coração quebrantado, com os olhos molhados, com os joelhos dobrados, e clama diante daquele que pode operar qualquer milagre e fazer qualquer coisa, porque agindo Deus, quem impedirá? E eu e você precisamos aprender com Ana e buscarmos o Senhor em oração, porque Ele muda quadros, porque Ele cura enfermidades, porque Ele transforma coração de pedra em coração de carne, porque Ele abre porta onde não tem porta, porque Ele faz o que o homem não pode fazer, o que a medicina não pode fazer, porque Ele alcança o coração do filho e da filha que a mãe e o pai não conseguem alcançar. Por mais inteligência, por mais eloquência que tem o pai, que tem a mãe,
só que alcança o coração do filho ou da filha para transformar, para libertar, para salvar, é Deus, através da sua graça e através do seu Espírito Santo. Então, em vez de a gente ficar diretamente falando com aquela pessoa, nós podemos falar com aquele que pode mudar o coração daquela pessoa. Nós precisamos orar mais, porque se orarmos mais, nós veremos mais das maravilhas de Deus. Nós precisamos ser mais insistentes, mais perseverantes, mais dedicados, menos sensíveis. Fulano falou isso, eu não vou orar mais não. Fulano é um coração de pedra, só se for para você. Porque não existe coração duro para Deus. Não existe vida que Deus não possa recuperar. Não existe causa perdida que Deus não possa mudar. Então, o caminho, querido e querida, para vencermos as angústias, os males dessa vida, porque estamos em um mundo caído, é o caminho da oração perseverante, conforme diz Colossenses 4:2, que nós devemos perseverar em oração com ações de graças. E Ana entendia que Deus estava próximo, que Deus estava perto, que Deus tinha ouvidos e ouvia, que Deus tinha poder e agia, que Deus tinha olhos e via. Daí então, Ana fazia aquilo que nós já lemos hoje aqui no Salmo 62, versículo 8. Ó povo, confiar em Deus. Confiar em Deus quando? Em todo o tempo. Nos tempos bons, nos tempos de angústia, nos tempos difíceis, nos tempos de luto, nos tempos de dor, nos tempos de escassez, confiai no Senhor. E o versículo 8 do Salmo 62 diz: derramai perante Ele o vosso coração, derrame sobre Ele o seu coração. O que é derramar o coração diante de Deus? É entrar no quarto, é fechar a porta, é dobrar os joelhos e chorar e orar diante dEle. E gastar tempo diante dEle, e dizer para Ele o que dói, o que pega, como está, que quadro é esse, que situação é essa. Às vezes gastamos tanto tempo com frivolidades, com Instagram, com jogo de futebol, com filmes, mas às vezes na hora de orar, parece que 5 minutos são 5 horas, nunca passa. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a andar de joelhos, nós precisamos aprender a conquistar diante de Deus, pelo caminho da oração. Vamos orar mais, irmãos. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos. No lugar de olhar o tamanho dos obstáculos e das adversidades, olha para o tamanho do seu Deus, o Deus que mede os céus a palmos. O Deus que toma nas mãos, na concha das mãos, a água de todos os oceanos. O Deus que chama todas as estrelas e nenhuma delas vem a faltar, porque o Senhor é grande em força e grande em poder. Nós precisamos olhar para os atributos de Deus: onipotente, onisciente, onipresente, fiel, clemente, misericordioso. Esse Deus que criou tudo do nada. Esse Deus que não foi criado, mas que existe eternamente. Ele é o Deus sempre eterno. Então, vamos a Deus em oração, porque agindo Deus, quem poderá impedir? Durante muito tempo, aquela mulher viveu angustiada, amargurada, talvez olhando outras mães, criancinhas brincando, mães dando mamar no peito, e ela lá no coração, nutrindo aquele sonho, nutrindo aquele desejo. Mas Ana não desistiu, e Ana orou diante do Senhor. E a história revela para nós que Deus teve misericórdia de Ana, e ela recebeu do Senhor aquele grande milagre. E como já sabemos, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus não deu só um filho, Deus deu um filho que foi um grande líder para o povo de Deus naquela época. O texto continua e diz: aquele homem que teve uma visão equivocada de Ana, dá uma palavra para ela, o sacerdote, versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana, irmãos, é o que vai dizer o versículo 18, se apropriou daquela palavra daquele homem. Confiando em Deus, obviamente, ela se apropria daquela palavra.
E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi, seu caminho, e o quê? E comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela creu. O meu milagre já chegou. E o semblante dela mudou. E ela já não era mais triste. Então, os versículos seguintes dizem: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem criança aqui, a gente tem que falar coabitou, né? Amém, irmão? Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, o que aconteceu? Teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Não desista do seu filho rebelde. Não desista da sua filha, que talvez seja a causa das suas lágrimas, das suas insônias. Não desista do seu casamento, aquele que quando você casou, os votos foram o melhor possível. Vou te amar, vou dar a vida por você, vou fazer isso. Mas hoje a realidade parece que ele estava dizendo assim: vou matar você, vou te deprimir, vou acabar com a sua vida, vou pisar no seu pescoço, tudo que eu puder fazer para destruir você, eu vou fazer. Parece que o que ele estava voltando era isso. Mas ainda que o quadro seja esse, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó pode mudar qualquer história. E o caminho que o Senhor nos oferece é a perseverança. Você que está em luta com a sua profissão, você que fica pensando: será que eu estou no trabalho certo, na profissão certa? Você solteiro e solteira, que os dias vão passando, e você fica dizendo: meu Deus, será que vai aparecer um marido para mim, ou uma esposa para mim? E na situação das mulheres é um pouco mais difícil, mas não é impossível, porque existem poucos homens. Dos poucos que existem, tem que olhar os que não são mau caráter. Dos poucos que não existem, que não são mau caráter, tem que olhar os que não são gay. Dos poucos que não existem, tem que olhar aqueles que estão dentro da igreja, parece que é crente, mas não é crente. Então a coisa vai apertando. Mas Deus é Deus de milagres. Não se desespere, não se entregue a qualquer relacionamento, não tome uma atitude precipitada para você não cair numa desgraça e numa armadilha. Espere, ore, confie em Deus. Qualquer que seja o seu quadro, pai que está aqui, mãe, filho, que às vezes a coisa inverte, é o pai que dá trabalho, é a mãe que dá trabalho. Então você, filho e filha, pode também diante de Deus perseverar como fez esta mulher e ter um final feliz e abençoado como teve esta mulher. Queridos irmãos, já convidando o louvor, o crente deve ter uma vida de joelhos dobrados, de coração quebrantado, de rosto molhado, diante do trono da graça de Deus, sempre em fervente oração. E assim, em meio a lutas, aflições, adversidades, esse crente vai ver também vitórias, milagres, respostas, maravilha de Deus, para o bem do crente e para a glória do nome do Senhor. Seja qual for a tua angústia, não desanime, não jogue a toalha, persevere diante de Deus, porque Deus é Deus de maravilhas. Pode ficar de pé, por favor? Nosso Deus e nosso Pai, aquelas pessoas que entraram aqui nesta noite aflitas, angustiadas, atribuladas, é uma preocupação grande, é o casamento por um triz, é um filho, é uma filha, é um pai que tomou o caminho dos vícios, é uma mãe perturbada, é uma crise na vida financeira, é uma insegurança se terá o dinheiro para cumprir os compromissos. E esta pessoa tem andado angustiada, aflita, amargurada, atribulada, mas que nessa noite o teu Espírito, Senhor, coloque dentro do coração desse teu filho e dessa tua filha
fé e esperança, e a capacidade de perseverar em oração, de multiplicar, triplicar, quadruplicar o seu tempo de oração na presença do Senhor. Que o teu povo tenha discernimento para se afastar, ó Deus, daquilo que não edifica, daquilo que não santifica, e buscar o Senhor em perseverante oração. Eu quero de maneira especial pedir ao Senhor, que é Deus de milagres, por aquelas que estão aqui entre nós e nutrem o sonho da maternidade. Deus, que tu possa visitar esses ventres agora em nome de Jesus. E se o problema for com o esposo, que o Senhor visite também o esposo, e que o Senhor traga cura em nome de Jesus. E se for da tua vontade, assim como o Senhor fez com Ana, que não deu somente Samuel, mas deu outros e outros filhos, que o Senhor possa dar filhos a esta mulher, a este homem, conforme a tua vontade e para a glória do teu nome. Mas se é outro problema que angustia esta pessoa, o filho que já nasceu, é a situação da sua vida pessoal, profissional, é o seu casamento, é o seu cônjuge, que o Senhor traga milagres, que o Senhor traga, ó Deus, respostas, que o Senhor traga socorro e que o Senhor transforme a angústia em paz, paz que excede todo entendimento. Dá sono reparador àqueles que não estão conseguindo dormir, Senhor. Que eles possam, a exemplo do salmista, dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem cuida de mim. Abençoa teu povo, de crianças a idosos, de jovens a adultos, de casados a solteiros, de viúvos a divorciados. Abençoa o teu povo, para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.